Epístola de João, no capítulo 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz assim, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar? Vamos de novo, vou ler o versículo mais uma vez. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Irmãos, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Não, não está errado. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 13. A gente volta lá. Agora sim. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém? Veja bem o que esse texto diz, irmãos. Ele diz que nós temos a vida eterna. Nós temos. Nós não vamos ter a vida eterna. Nós já temos. Aquele que aceita Jesus no seu coração e confessa com a boca publicamente, ele tem a vida eterna. Às vezes as pessoas vão dizer para nós assim, quem sabe, quem que é salvo? Ninguém pode falar que é salvo. Eu já ouvi muitos crentes falando isso, né? Ninguém pode falar que é salvo. Mas todo aquele que tem a vida eterna já está salvo. Aleluia. Já está vivendo a vida eterna. Amém. Já está a caminho do céu. E o Espírito Santo testifica com nós que nós somos de Deus. Se nós formos de verdade. Senão às vezes nós podemos ter dúvida. E às vezes essa dúvida, irmãos, ela está muito relacionada a coisas que nós fazemos. Aquilo que nós somos. Porque todos nós aqui, irmãos, somos pecadores. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Todos somos pecadores. Uma criança que está sendo gerada no ventre, ela já vem em pecado. Todos nós somos pecadores. Não há mérito em nós para chegarmos a Deus. Não há mérito em nós para irmos para o céu. E se nós somos de Jesus, aceitamos a Cristo, e ainda temos dúvida disso, alguma coisa está errada. Porque eu tenho certeza que Jesus morreu na cruz por mim, e eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Porque se eu não crer assim, aí é em vão a minha fé. Porque nós somos salvos por quê? Pela fé. É pela fé, irmãos. Não somos nós. Eu posso vir todo dia na igreja, eu posso cantar, eu posso fazer uma série de coisas achando que isso vai me levar para o céu. Ter uma boa conduta, achar que sou uma pessoa boa, honesta, que paga as contas. E aí eu vou depositar a minha fé em quem? Em mim. A minha fé em mim. E a salvação não vem por obras. Entende? Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com o hábito de sermos religiosos, de sermos evangélicos, de sermos alguma coisa aí. Mas nós temos que prestar atenção se nós somos verdadeiramente cristãos. O Senhor, todo cristão procura agradar a Deus. Então ele vai procurar fazer as coisas de Deus. Mas ele não vai ser salvo pelas coisas que ele faz. Ele é salvo pelo que Jesus fez na cruz. E aí você fica livre, irmãos, de ficar achando que você tem que fazer uma série de coisas. Lembra de Marta e Maria? Marta estava preocupada em fazer uma série de coisas para Jesus. Em arrumar a casa, em trazer o café, em fazer o chá.
né, ali recebendo Jesus na casa dela. Mas Maria estava preocupada em quê? Em ouvir a palavra de Deus, em ter um relacionamento com Deus. É o relacionamento com Deus que mostra que nós somos salvos, e a fé que nós depositamos nele. E se nós somos salvos, logo nós vamos fazer as coisas que o Senhor pede que nós façamos, e naturalmente nós vamos servir a Deus. Amém? Mas nós não vamos ser salvos pelas coisas que a gente faz para Deus. Isso não. Isso é troca, isso é barganha, isso é anular o sacrifício de Jesus na cruz. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós podemos ficar orgulhosos pelas coisas que fazemos, ou ficarmos com dúvida se somos salvos ou não por não fazer coisas. Entende? A nossa mente, ela é complicada, irmãos. Ela nos engana. O nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9. Desesperadamente corrupto. Quem vai conhecer o coração do homem? É Deus, ele esquadrinha, ele sabe. Mas nós mesmos não nos conhecemos. Nós mesmos não nos conhecemos. Todo aquele que clama pelo sangue de Jesus, independente de qualquer coisa, é salvo, tem a salvação e vai morar no céu. Amém? Vai morar no céu. Se você fez isso, irmão, glória a Deus, porque você é um cidadão dos céus. Ainda que às vezes o inimigo quer fazer um ninho na sua cabeça, não deixa, irmão. É a palavra de Deus que nos liberta de nós mesmos e às vezes da acusação dos outros. Porque nós não somos perfeitos. Às vezes alguém pode ver alguma coisa na nossa vida e falar, mas você não sei o quê. O que a gente faz com isso? Leva diante de Deus. E Ele morreu, irmãos, pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Pelos pecados que nós cometemos no passado, pelo pecado que nós cometemos hoje e pelo pecado que nós vamos cometer amanhã, se nós permanecermos vivos aí. Ele morreu pelos nossos pecados. Todo aquele que é cristão não vive na prática do pecado, mas se pecar, Jesus já morreu na cruz. Nós levamos isso para a cruz, nós levamos isso para Deus. E se nós às vezes achamos que somos salvos pelas coisas que fazemos, nós também estamos em pecado. Nós temos que ter consciência disso e levar essa arrogância religiosa para Deus, para que Ele possa aquietar o nosso coração, para que nós reconheçamos o quão miserável nós somos e que precisamos da graça de Deus. Amém? Então a gente pode incorrer em dois erros. Um erro de achar que não é digno de entrar no céu porque tem pecado, e o outro de achar que vai para o céu porque faz as coisas e é digno. Olha que cilada. E como que a gente se livra disso? Lendo a Bíblia, sabendo que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. É Ele que nos trouxe aqui para a igreja hoje. Não fomos nós que quisemos vir. Eu não estou aqui porque eu quis, eu queria estar em outro lugar, irmão. Eu sou pecador, eu tenho espírito de Caim, eu tenho espírito de Adão. Todos nós aqui temos. Ficamos nervosos quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, queremos manipular, queremos controlar, temos pecado, a gente olha a coisa na rua, a gente olha a coisa dentro de casa, às vezes a gente trata mal o marido, a esposa, não sabe viver no lar. Nós temos pecado. Nós temos pecado. E reconhecer a miserabilidade nossa é o acesso para que Deus venha habitar no nosso coração. Porque todo aquele que é soberbo, o Senhor não se agrada. Agora aquele que sabe que não é, aí Ele é em nossas vidas. Porque Ele é. Ele é o grande eu sou. A honra, a glória, o louvor é a Ele. Nunca a nós. Nunca a nós. Eu não tenho orgulho de ser evangélico, de ser católico, de ser pentecostal, de ser... Não, irmãos. Eu não tenho que ter orgulho de nada. Eu tenho que pedir que Deus tenha misericórdia da minha vida, para que eu possa ir reinar com Ele lá no céu. Como o João já estava reinando, né? Porque ele era uma criança. Agora nós aqui a gente vai ter que lutar. A gente vai ter que lutar com a nossa própria mente, com o nosso coração, que é enganoso. Irmãos, eu gostaria que os irmãos lessem, por gentileza, o versículo 14. Alguém aí pode ler, por favor. Versículo 14 de 1 João 5. Essa é a confiança que temos nele.
E se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém. Essa é a confiança que temos nele. E se pedirmos alguma coisa, segundo o que? A nossa vontade? Não. Segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Às vezes esse versículo, irmãos, ele é usado fora do contexto. Como a gente leu o versículo 13 aqui, está falando de salvação. Está falando o tema aqui é salvação, o poder da intercessão. Na minha Bíblia aqui tem uma epígrafe. Esse negócio escrito em preto em cima. No meu está escrito o poder da intercessão. Isso não é da Bíblia, tá? A gente coloca um tema para ficar mais fácil de entender. Mas o que está dizendo aqui? É segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então, por exemplo, se eu quero um carro, eu vou orar a Deus para Ele me dar um carro. Amém? Por quê? Porque Ele nos ouve. Mas será, irmãos, que Jesus morreu na cruz para me dar um carro? Não é engraçado isso? Ele pode nos dar um carro. Pode nos dar um emprego, como o pastor testemunhou agora há pouco. Pode nos dar um bom casamento. Pode nos dar uma série de coisas. Filhos. Pode nos dar a família. Pode nos dar o consolo, né? No dia do luto. Pode fazer várias coisas. Mas aqui está falando assim, irmão. Se nós nos voltarmos para Deus e pedir que Ele nos permita ir morar no céu, porque essa é a vontade de Deus, Ele nos ouve. Não é sobre coisas terrenas. As coisas terrenas vão ficar, vão passar, e não vai ter história para contar. Eu sempre faço uma pergunta: quem aqui sabe o nome do avô? Pode erguer a mão. Quem sabe o nome do avô? Dos avós, dos dois. A irmã lá já da primeira rodada ergue a irmã não sabe, ergue a mão, irmã. Eu sou sincera, não sei. Não sabe. Então já foi um eliminado já. Quem aqui sabe o nome dos bisavós? Eu já rodei. Lá, sabe os bisavós? É mesmo? Quando é o 3, como que é, mãe? É trisavô? É isso, né? Tataravô. Quem sabe os nomes dos tataravós aqui? Não sabe mais, né, irmão? Irmãos, se não fossem os nossos tataravós, nós não estaríamos aqui. Eles são pessoas importantíssimas. Eles tiveram sonhos, eles fizeram planos, eles dormiram lá, fizeram amor, aí nasceu o nosso bisavô, depois nasceu o nosso avô, e chegou na gente. A gente não sabe nada sobre eles. Eles foram apagados da história, irmãos. Todos os sonhos, todas as coisas que eles pediram, que eles queriam, tudo se foi. A Bíblia fala que a gente é como uma neblina que vem e vai embora. Então o Senhor não está preocupado, irmãos, se você vai ter casa, carro, essas coisas. Ele quer dar o melhor para nós. E o melhor para nós, geralmente, não é o que queremos, é o que Ele quer nos dar. É o que Ele tem para nós. Então nós devemos pedir as coisas segundo a vontade de Deus, e não segundo a nossa vontade. E qual que é a vontade do cristão? É morar no céu, irmãos. A nossa vontade é essa: Senhor, tem misericórdia, eu quero morar com o Senhor, eu quero estar lá. Senhor, me ajuda. O Senhor já perdoou os meus pecados, mas eu preciso de ajuda para testemunhar, para viver. Eu não consigo. Eu quero, me ajuda. Senhor, é isso que Ele quer. O pastor estava falando de oração, né? Orar e permanecer. E as lutas são gigantescas, irmãos. E a luta não é você perder o emprego, irmão. Você arrumar outro. Você ficar pobre. Você não tem importância. Tinha o Lázaro, né, que ficava na porta do templo. Ele era mendigo. E era cidadão dos céus. E o rico, que passava por aí e ia na igreja todo dia, não era dos céus. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Que as circunstâncias, as coisas que acontecem conosco, elas não podem ser maiores do que o nosso amor para com o reino de Deus. A gente tem que olhar para Deus, olhar para o Senhor.
Às vezes a gente se preocupa tanto com coisas terrenas, às vezes nós estamos preocupados com a igreja. Eu queria que a igreja fosse assim, eu queria que a igreja fosse assado. Eu acho que isso não acontece aqui, mas acontece em alguns lugares, e pessoas se atormentam com isso, irmãos. Eu acho que o pastor, eu não conversei nada com o pastor não, irmãos, pelo amor de Deus. Eu acho que o pastor devia fazer assim, eu acho que devia fazer assado. Irmão, esquece isso. Ele é o anjo da igreja. Foca no Pai. Foca em Jesus Cristo. Porque isso é uma cilada também. Você querer pôr a mão nas coisas da qual você não foi chamado e não é responsabilidade sua. Vanderlei está aqui, ele me conhece. Eu congreguei com um pastor, irmãos, que era ímpio. Eu não estou brincando não, eu conheci a história dele. Eu nunca falei nada para ele. Nunca. Sabia dos problemas, sabia da dificuldade, sabia dos pensamentos errados que ele tinha. Eu congregava lá e eu louvava a Deus. Eu não ia conseguir mudar o coração dele. Pior, irmãos, eu era seminarista da igreja e prestava conta a ele. Vocês têm noção? Ele era meu chefe, vamos colocar assim. E eu via tudo aquilo acontecendo e eu não podia fazer nada. Porque eu não era o pastor da igreja. Por mais que ele tivesse errado, ele tinha que prestar conta com Deus. E não eu querer fazer justiça. Porque senão, muito provavelmente eu iria cair como ele. Os irmãos entendem essas coisas? São muitas coisas que tentam transformar a nossa mente numa mente nebulosa. E tudo isso acontece porque nós paramos de olhar para o reino de Deus, paramos de pensar na vontade de Deus, no interesse que Deus tem. E é a nossa alma. Não é igreja, não é serviço, não é isso, não é aquilo. É os céus. Irmãos, vamos ler aqui, por gentileza, o versículo 15. A gente vai ler um versículo por versículo aqui, tá? Quem achar pode ler, por gentileza, que eu falo bastante. Aí eu dou um tempo aqui, os irmãos. Leia o versículo 15, por favor. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, pronto, irmãos. A Bíblia fala que Deus se agrada daquele que se aproxima dele com fé. Então, e se sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos, olha só, Ele nos ouve. Irmão, o Senhor pode negar muitas coisas para nós, para o nosso próprio bem, mas Ele nunca vai negar um pedido de perdão, de misericórdia, nunca. E é disso que o texto está falando. É disso, nunca. Não importa o que você fez, quem você é, o que está passando. Clame ao Senhor. Não se conforme com a sua situação. Não tome a forma do mundo. Não se conforme. Não fique achando que aquela dificuldade, aquele problema não vai ter solução. O que nos afasta de Deus, irmãos? É o pecado. Se nós pedimos para o Senhor me perdoa, Ele nos perdoa. E nós temos acesso livre ao Pai. É uma questão de fé. É uma questão de convicção no que Jesus fez na cruz por nós. Amém? Irmãos, no versículo 16, se alguém vir a seu irmão e cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse eu digo que não rogue. Agora ficou complicado o pecado para a morte, irmãos. Eu vou falar um pouco por cima aqui do pecado para a morte. O pecado para a morte é a pessoa que ela sabe que é Deus, ela conhece Deus, ela sabe da grandeza de Deus e ela nega ao Senhor. Ele apostata da fé. É como se fosse a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para isso não tem como ser. Você pode orar por ele, irmão, porque ele não quer estar com Deus. Sabe quem é assim? Quem sabe quem é o maior pecador? É a pessoa que cometeu esse pecado. Primeiro, ele arrastou um monte de gente com ele. Satanás, irmão. Satanás estava com Deus, ele estava no melhor lugar do mundo. Não do mundo, né? No melhor lugar que a pessoa poderia estar. E ele não estava satisfeito. Ele não estava contente.
Ele estava insatisfeito na presença de Deus. É possível isso? Na minha cabeça não entra, mas para os anjos foi possível, irmãos. Eles tinham o direito de escolher estar com Deus ou não. E eles escolheram não estar. Não foi que Deus expulsou eles do céu, porque Deus, eles quiseram não estar com o Senhor. É igual nós aqui. Nós estamos com as pessoas que não têm Jesus estão condenadas. Não é porque Deus quer mandá-las para o inferno, é porque elas não querem estar com Deus. Por isso que quando você prega o evangelho, ele fica transtornado. Aí você chama ele para fazer qualquer coisa, uma festa, vai pescar, ele vai. Agora falou de Deus, ele fica com alergia, dá alergia na pessoa, porque ela não quer estar próxima de Deus. É isso. Então, se qualquer pessoa cometeu um pecado, nós cometermos, é só orar ao Pai, Ele perdoou, acabou. E se nós não perdoarmos aqueles que pecam contra nós, o Senhor também não vai nos perdoar. Isso é algo interessante. Irmãos, e quando pecam contra nós, e se for uma pessoa muito próxima, muito íntima, que você confiava, que você amava, o irmão que o papai escolheu de moto ali, mas está bem. Que você amava, a amargura pode vir no coração, alguém que você confiava. Existem pessoas que depositam a fé, por exemplo, no pastor ou na igreja. Quando a igreja falha, quando o pastor falha, ele fica amargurado, ele fica ressentido, e aí ele não libera perdão, e aí ele vai perdendo a comunhão com Deus, vai perdendo a comunhão, e ele acha que tem razão de estar daquele jeito. Isso é o pior, ele acha que está certo. A visão dele vai obscurecendo, ele começa a esquecer quem ele é, e daqui a pouco ele já não sabe mais quem ele é. Ele deixa de ser quem o Senhor chamou para ele ser, que era ser cristão. E ele acaba caindo, na sua própria amargura ele se perde. Então o perdão é para nós e é para os nossos inimigos também. Não é fácil. A gente pede para Deus e Ele nos capacita nesse sentido. Amém, irmãos? Irmãos, vamos ler aqui, versículo 17. Quem pode ler, por favor? Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Isso. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Então, se nós não somos rebeldes, satanistas, o que é o satanismo? Às vezes as pessoas imaginam que é o bode lá com chifre, aquele monte de coisa preta, aqueles símbolos. Isso aí foi uma criação do homem, irmãos. Satanismo é você querer viver distante de Deus. É só isso. É você querer estar longe de Deus. Querer viver livre. Essa palavra liberdade que o mundo fala, o importante é ser feliz, o importante é ser livre. Essa liberdade que o mundo prega, irmãos, ela é falsa. Porque a própria Bíblia diz, e nós percebemos isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O que o apóstolo Paulo era do Senhor? Ele era servo. O apóstolo Paulo não era livre para fazer o que ele queria. Ele fala assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu sou servo, irmãos, eu tenho que servir a Deus, eu não tenho liberdade. A minha vida não é minha. Eu tenho que dar conta da minha vida, meu testemunho, a minha família, as pessoas. Eu não tenho a liberdade para fazer o que eu quero. A liberdade que a Bíblia fala é você ser liberto e ser livre do quê? Do pecado, irmão. É ser livre do pecado. Eu faço o que eu quero, não devo nada para ninguém. O cara com a Bíblia na mão falando isso, tá difícil, hein? Tá difícil entrar no céu, hein? Não entendeu ainda o Evangelho. Nós somos servos. E se nós não servirmos a Deus, nós vamos servir a outra pessoa. Vamos servir ao inimigo. E o inimigo utiliza essa falsa liberdade para fazer com que você ache que você é dono do seu nariz. E ele fica só aqui, te manipulando. Irmãos, nós devemos tudo, uns para com os outros, a Bíblia diz. Que nós somos conservos, que nós devemos amar e nos humilhar
uns aos outros. Não tem como ser cristão sozinho. É impossível. Entende, irmãos? Nós não podemos, não tem como ser cristão sem ter comunhão, sem amar o próximo, sem ter responsabilidade para com o outro. E quando você passa por um momento difícil, de dificuldade, aí você vai perceber que se quem estava do seu lado é cristão ou não. Porque hoje eu ouvi 2 testemunhos de pessoas que não frequentam mais a igreja, que eles estavam aqui na igreja, não nessa, né, irmão? Estavam frequentando uma determinada igreja, e quando eles passaram por um momento mais difícil da vida deles, cadê os irmãos? Eles estão indo na igreja até hoje, mas não foram lá visitar eles sem saber o que aconteceu. Será que alguma coisa de errado não está certo, irmãos? Vocês conseguem entender isso? Alguma coisa de errado não está certo. Porque enquanto eu estou aqui, pregando, bem arrumado, tal, e no dia que eu precisar da igreja? Porque eu vou precisar. Todos nós vamos precisar. A igreja vai virar as costas e fingir que você não existe. Por quê? Porque talvez você fez alguma coisa que não era do agrado dos irmãos. E os irmãos não demonstram o amor para com essa pessoa. E se eles não demonstram o amor de Deus não está nele. Esses dias um amigo nosso, colega de igreja, que tem ministério na igreja, ele caiu nas drogas. Do nada, irmãos, do nada não é, né? Mas ele estava ativo na igreja, trabalhando, tal. Ele teve uma recaída nas drogas. Aí eu cheguei para a mulher dele e falei, mas como que foi, irmão? Ele falou, não sei, ele estava meio estranho e tal, de repente ele caiu e foi se internar. Eu falei, irmão, eu quero visitar ele. Aí ela ficou olhando assim para mim, porque é melhor eu falar assim para ela, eu quero visitar ele, e ela falar assim, eu não quero que ninguém se meta nisso. Ou então dar uma patada em mim. As pessoas têm medo de fazer isso, né? De entrar no íntimo do outro. Mas se a gente é irmão, a gente pode. Se é irmão, né? E aí eu falei, bom, se eu tomar uma patada, amém. Aí eu fui lá e falei, nossa, irmão, que bênção. Ela ficou super contente. Aí ontem nós fomos visitar ele. Foi a gente, um monte de pessoas da igreja. E nós fizemos um culto lá, abençoado, irmãos, com pessoas que eu nem conhecia, usuários de droga, né? Eu também já fui usuário de droga há 26 anos atrás. Então, e se eu não vou lá? E se eu fico com medo de visitar ele? Aí eu disse, como que ele vai me receber? Não importa, irmãos. A Bíblia fala para a gente lá no momento da dor. Nós estamos nos alegrando com o Vanderlei, com o pastor Vanderlei que arrumou um emprego aqui, mas se acontecer alguma coisa, eles vão chorar junto com ele. Isso é a prova do nosso amor para com o irmão. E é a prova de que nós somos salvos. É uma evidência das quais que mostra que nós somos salvos. É um amor para com os outros, até para com os nossos inimigos. Irmãos, vamos ler aqui, versículo 18. Quem encontrar pode ler, por favor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Isso. Quem tem uma outra versão pode ler, por gentileza. A minha é diferente, eu vou ler aqui, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, irmãos, a Bíblia diz assim, que aquele que é nascido de Deus não tem pecado, amém? Pegadinha, do pregador. Todos nós temos pecado. Mas aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive o tempo inteiro como se não houvesse um Deus, alguém lá em cima a qual nós temos que prestar conta. Não vive assim, mas peca. Às vezes conta uma mentirinha, às vezes vê alguma coisa a gente faz, irmão. Às vezes a gente acha que é mais santo que o outro, como eu disse agora há pouco, e a gente acha que está bem e está pecando. Nós pecamos. Mas aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E o maligno não o toca. Você é protegido.
por ninguém mais, irmãos, do que o próprio Senhor. O próprio Deus nos protege disso. Então nós temos acesso à salvação, acesso ao céu, acesso ao reino celestial. E se você, como eu, qualquer um de nós, tem algum pecado de estimação, e muitas pessoas hoje na igreja têm, peça a Deus para Ele ajudar você a se livrar disso. Porque se você vive na prática do pecado, é uma evidência que você está naufragando na fé. Mas você não vai perder, entrar debaixo da cama e ficar escondido. Porque você está com esse problema. Você vai falar com quem? Vai falar com Jesus, irmãos. A Bíblia está falando aqui que Ele perdoa, que Ele busca aquele que está perdido, que Ele tem amor por nós. Somos nós que temos a tendência de fugir de Deus. Quando Adão e Eva pecou lá, estava pecado no paraíso, quem que chamou quem? Adão e Eva tinha pecado. Foi Deus. Deus falou: Adão, Eva, vem aqui. E eles estavam escondidos. Por quê? Por causa do pecado. Quando Davi pecou com Betseba e cometeu aquela atrocidade absurda do adultério, da mentira, do homicídio, e ele ficou tranquilo lá, achando que não ia dar nada, na verdade ele não estava tranquilo, irmãos, ele estava sofrendo, mas ele não conseguia se aproximar de Deus. Quem que tomou a iniciativa? Foi Deus. Deus mandou o profeta Natan lá, e Deus mandou o profeta Natan para falar assim: Davi, você vai morrer, você não tem salvação. Foi isso? Não. Deus falou: se conserta, você é meu, você é meu. Ele se consertou, irmãos. A consequência do pecado ficou, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus, um homem que cometeu homicídio, que mentiu e que adulterou. Os irmãos entendem o tamanho da misericórdia de Deus? É algo que não cabe na nossa mente. É algo que não cabe na nossa mente. Então nós devemos ter confiança sempre no Senhor Jesus. Às vezes nós estamos chateados por algo terrível que aconteceu no nosso coração, mas o Senhor vai nos consolar, porque a tristeza também nos afasta de Deus às vezes. Nós temos que continuar, pedir para Ele nos ajudar, para que nós possamos continuar essa caminhada. A irmã falou algo que fortaleceu a minha fé ali. Continuar olhando para Jesus, irmãos. Não é fácil falar isso aí, não. Isso é uma prova de que a irmã está no caminho certo. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, os irmãos que estão no caminho certo. Esse é o caminho. Não tem nada aqui na terra que valha mais do que a nossa salvação. Nem mesmo a minha esposa, os meus filhos, a minha família, nada é maior que Jesus. O próprio Jesus fala isso. Aquele que ama mais a pai e mãe, a irmão, a filha, não é digno de mim. Eu amo a minha família, mas eu tenho que amar mais a Jesus. Quando a minha esposa ficou grávida da minha primeira filha, eles fizeram uma festa lá na casa, ficava todo mundo empolgado. Eu sou mais tranquilo assim. E pesou a responsabilidade em cima de mim de ser pai. Eu falava: você não tem condição de ser pai. Fiquei preocupado, irmãos. Falei: e agora? Hein? Vou ter que cuidar de outra pessoa, de uma pessoa que saiu de mim, uma responsabilidade grande. E fiquei preocupado. E aí as pessoas falando isso, falando aquilo, eu falei: gente, ela só engravidou, a criança não nasceu, as coisas não aconteceu. E se acontecer, eu falei para minha sogra, ela é de Deus, ela é do Senhor, ela não é minha. A minha sogra: misericórdia. Eu falei: é verdade, irmãos, ela é de Deus, Deus só me deu ela para eu cuidar, até quando eu partir, ou até quando Deus levar. É só isso. Eu vou fazer a minha missão. Eu vou cumprir a minha missão da melhor maneira possível. Eu não posso idolatrar o meu filho, não posso idolatrar a minha família, o meu emprego, o meu carro, a minha igreja, o meu conhecimento, a minha oratória. Eu não posso idolatrar nada dessas coisas. Tudo que você colocar no lugar de Deus vai te atrapalhar a ter esse acesso confiante a Ele. Vai te atrapalhar. Você vai começar a ter incertezas com relação à sua salvação, incertezas com relação a quem você é e a quem Deus é. E isso é extremamente perigoso.
Amém, irmãos? Irmãos, eu gostaria de ler mais o segundo epístola de João, para concluir, eu não quero demorar mais, que diz assim, ó, segunda epístola de João, no versículo 7. Quem pode ler, por favor? Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Não. Ah, foi no terceiro. É segunda epístola. É pequenininha, né? Virou uma página e já pulou ela. Eu fui para a terceira, né? É. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Versículo 8. Acautelai-vos para que não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para que receberes completo galardão. Quem pode ler o 9, por favor? Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe des as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. O que significa, irmãos? Tudo isso que eu estava falando aqui com relação a pedir as coisas, em relação à vontade de Deus, tem pessoas que usam essa palavra aqui para tirar dinheiro das pessoas, para falar assim, ó, vem aqui, você vai fazer um voto com Deus e Deus vai te dar aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Existem pessoas, irmãos, que têm a coragem ou a covardia, não sei, que usam o nome de Deus em vão para tirar essa verdade do nosso coração. E às vezes nós ficamos confusos, porque se Deus é conosco, por que cortou a força lá em casa? Se Deus é conosco, por que eu fiquei doente? Se Deus é conosco, por que eu estou passando provação? Por que eu estou passando por isso? Eles condicionam o fato de você ser cristão a Deus ter que te dar tudo deste mundo. Irmãos, isso é uma cilada, porque a gente deseja essas coisas. E está cada vez mais se multiplicando os falsos profetas e os falsos ensinadores. E a Bíblia fala para a gente não receber essas pessoas em casa. Irmão, eu não sou de, como que eu posso dizer, de falar, ó, você não pode fazer isso ou fazer aquilo. Mas eu aconselho os irmãos a darem voz mais à palavra de Deus e ao seu pastor do que esse povo da internet e da televisão que às vezes a gente recebe na sala da nossa casa. Que tem muita mentira sendo pregada, irmãos. Muita mentira, não é pouca, não, é muita. Eu vejo que quase todo dia eu estudo essas coisas. É muita mentira que parece verdade. Parece verdade. Muita pastora. Meus irmãos, não existe pastora na Bíblia, não. Não existe. De onde brotou esse monte de pastora? Que a Bíblia fala que não tem. Por que elas fazem isso? E por que a gente recebe e aceita? Primeiro que fala um monte de bobeira. E se fala a verdade, mesmo assim está em desobediência. Existem pastores e pregadores LGBTs. Não existe isso, irmãos. Não existe, não é de Deus, é do maligno. E se ele fala coisa boa, uma vez eu ouvi um desses, só de curiosidade. Parecia eu pregando aqui igualzinho, não falou nada de sexualidade, só falou do céu. Mas é engano, é pecado, é errado. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Mesmo que fale a verdade, está errado. Por quê? Porque Deus não pediu que fosse assim. Mas a maioria deles falam mentiras, irmãos, falam mentiras. Prestem atenção, leiam a palavra de Deus, confirmem a sua fé em Jesus Cristo, no Salvador, no Senhor, na sã doutrina, porque as igrejas estão apostatando da fé, as pessoas estão apostatando. Os irmãos sabem o que é isso, apostatar da fé? Estão deixando a fé, elas não estão deixando de ser crentes, elas estão crendo em outras coisas.
que parecem ser de Deus e não são. Elas podem questionar até a sua salvação. E a Bíblia diz que nós somos salvos. Eu vi um falso profeta esses dias questionando a sua salvação. Se você não der o dízimo, você não é salvo. Irmãos, eu tive vontade de entrar dentro da televisão e pegar ele pelo pescoço. Que canalice, que falta de temor. Essa pessoa não acredita nem no céu nem no inferno. E ele fala isso, e eu sei que ele está mentindo, porque é uma pessoa inteligente, é teólogo. É impossível ele não saber disso. E também não são poucos. Esses dias eu vi um pregador famoso, conhecido, falando que você tinha que dar o seu aluguel na igreja, e se você desse o seu aluguel, você escolheu o mês do seu aluguel. Aí você ia fazer um voto com Deus, e depois Deus ia te retribuir em dobro, em triplo, em quádruplo. Irmãos, Deus não precisa de dinheiro. A gente adora a Deus com as nossas ofertas. E outra, a gente não faz troca com Deus. É pecado, não tem como fazer isso. E o cristão não faz voto com Deus, irmãos. A gente nem sabe se a gente vai conseguir sair daqui andando. Como que você vai prometer algo para Deus? A Bíblia fala para nós não fazermos votos com Deus. Às vezes é um hábito que nós temos aí, que a gente aprendeu no meio evangélico, mas não. É Ele sim que tem uma aliança com nós e Ele pode cumprir tudo o que Ele promete. Mas nós não podemos, nós somos falhos. E tem muitos irmãos sendo iludidos por essas pregações e por esses pensamentos. Nós temos que tomar cuidado. Eu tenho essa forma de pregar, de falar assim, de ensinamento, irmãos, porque é o que Deus deu para mim. Eu podia falar assim, mas todo mundo aqui vai ter vitória. Tem gente que gosta disso. Mas eu percebi que o perfil do pastor Vanderlei é parecido com o meu também. E ele me deu essa oportunidade, confiou, né? E eu prego a palavra, eu prefiro pregar o evangelho do que massagear o coração das pessoas. Amém? Então, irmãos, eu agradeço muito a oportunidade em nome de Jesus. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem, captado, e que Deus continue confirmando essas palavras no nosso coração, nos fortalecendo cada vez mais em Cristo Jesus, nos afastando dos lobos, dos malfeitores. Né? Tem um texto na Bíblia que fala assim que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aquele texto lá, irmãos, muitas pessoas falam que é o Satanás. Não é. São os falsos pastores. Ele veio para matar, roubar e destruir. Depois os irmãos pesquisem em casa. Não é porque o diabo, não é. São os falsos pastores, os falsos profetas, os lobos em pele de cordeiro. Eles vêm para matar, roubar e destruir. Estão cumprindo a missão deles. Deixa eles. Ele vai se unir lá com o anticristo, o Satanás, vão tudo se perder. Mas nós não, nós somos de Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo o microfone para o pastor Vanderlei. Amém?